assim, nunca tinha pensado, quer dizer, eu já havia pensado, né, de contar uma história assim, mas assim, eu sabia que era só uma ideia, só de pensar. E de repente, né, aparecer alguém, né, para contar a minha história. Para mim foi bastante surpresa no início, né? Aí, filho, atrás de você, aí. Sempre gostei do cinema, né? Sempre tive essa ideia, né? Mas assim, nunca pensei que um dia alguém fosse contar a minha história, né? E de repente aparece alguém, né? Gabriel, uma criança. Como os outros, é muito especial pra gente. E Né? tanto eu quanto o Paulo, assim, a gente, né, sempre teve sonho de ser pais, né? Pai, mãe. Então a gente tinha aquele sonho de, né, de construir a nossa família e ter filhos. E fomos abençoados, né? E todos eles adquiriram esse dom seu, né? De desenhar os três. A Camila desenha bem. Desenharam muito O bem. Lucas desenha, ganhou prêmios até, né? Assim, com desenhos. O Lucas também. O café, na verdade, foi sustento de toda a família aqui, foi o café. Eu trabalho com o café. E as crianças, desde pequeno, também já tiveram esse contato. Foram aprendendo, né, a ver, admirar, apreciar, né, e saber, né, de onde que vinha todo o esforço do vovô, da vovó, né, do trabalho deles, eles acompanhavam isso, né. Tá bom já, amor? Tá jóia. Dia a dia eu contemplar da janela do meu lar uma história interessante que agora vou contar. Chamava minha atenção, passava horas a olhar um menininho inocente lá no quintal a brincar. Com ele eu me diverti, sem sair do meu lugar. Meu pensamento passeava, eu deixava me levar, sem saber da minha presença, e ficava a te espiar. A minha felicidade era ver ele brincar. Carrinhos de madeira ele ia carregar, com muito barro amassado se esforçava pra puxar. Embaixo da goiabeira, lá no meio do pomar, agora com folhas secas outra viagem ia dar. Assim era o seu dia, que gostoso recordar. Ele só ficava triste quando sua mãe a chamar para ir tomar seu banho, pra jardineira pegar. E aproximava a hora, ele tinha que esperar.
Ei, lua. Aí, Paulo. A arte de Paulo Prata. Corbélia situa-se na região oeste do Paraná. É uma pequena cidade de um pouco mais de 17 mil habitantes, notória entre as mais encantadoras terras do sul do Brasil. Entremeada pela BR-369, possui uma área de aproximadamente 530 mil quilômetros quadrados, de belas e florescentes paisagens. Em toda a sua extensão, não lhe falta o verde de um teor profundo que lembra a umidade comum a uma terra fértil, em que a semente tem chão apropriado para fender e verdecer. Cada palmo que dela se aviste encanta, e conta com a simplicidade dócil, mas rústica do trabalhador do campo. Suas várzeas e extensões campestres anunciam as mais encantadoras visões do que qualifica a nossa paisagem paranaense. Os produtos extraídos do solo são abundantes, tal qual se vê em seus milharais em ciclo com as demais culturas que alimentam o nosso país e o exterior. As araucárias resplendem como poemas campais entre nuvens fartas de chuva e de grandezas divinas. Dizem serem elas os notórios símbolos que matizam nossa história, e que grandiosas, quando, mesmo secas, fazem seu repouso dos pássaros, erguem-se como taça de nossa vitória em comunidade, de nosso avançar oestino como povo. Ora tido como matuto, ora como urbanizado, porém sempre de esplêndida simplicidade e força. De tal terra se emergem flores e verde, pastos e montes, rios e cascatas. Também os corações hospitaleiros de seu povo florescem. Ô, Paulo. Opa! Tudo bom? Chega aí. Viemos invadir sua casa, Paulo. Pode chegar. E dessa pequena cesta de vime, Corbélia, nome que vem do francês, mas é tomada de brasilidade, brota uma arte de inestimável valor, uma poesia de simpleza e mágica, que mistura o café ao chimarrão.
a alvenaria, a taipa e ao chão batido, o coração religioso e solícito ao correr das cargas pesadas nos longos asfaltos de curvas macias. Configura-se tão cheia de vozes e horizontes, geométrica e amadurecida, a arte de Paulo Brás, que nos denuncia ricos também de cores e linhas, de telas e de eternidade. Bom dia, senhora Alice. Tudo bem? Bom dia, meu amor. Tudo bom? Graças a Deus. Pronta para a filmagem de hoje. Bora, né? Até lá. Tem que trocar as cordas desse violão. Pois é, tá parecendo o meu também, tá com 2 cordas arrebentadas. Eu tenho as cordas ali. Ah, dá pra trocar depois. Então, da narração que nós começamos a fazer, que daí quem vai, eu e o Zé vamos gravar, vai ser na voz do Zé. Ainda tá, só fiz meu papel ainda para arrumar. As araucárias se anunciam como poemas campais. Depois o Paulo vai me passar também, daí nós vamos gravar também o Salmo. Deixa eu mostrar umas imagens que a gente pegou, que a gente fez, porque daí depois disso a gente vai partir daí para as filmagens lá com o Paulo, né? Cachoeira, Alves, Corbé, Capela. Um bichinho ali na parede. Repara a abelhinha. Nossa, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Ficou excelente. Nossa. Só me filmagem que eu aprendi, né? Eu Nossa, filmei, mas né? dá pra aproveitar ela perfeitamente essa imagem. Sim. Aquela obra no fundo que ele fez também. Que Sabe que é a obra Brumadinho, né? Que é uma obra, na verdade, ela é em 2 partes, né? Para facilitar no transporte. Foi na época a questão da barragem, estouro da barragem, né? A busca da liberdade das pessoas, sei lá, a luta para encontrar as pessoas. Então, hoje a gente vai contar o caminho. Vai ser o nosso capítulo O Caminho. Você estrada esse caminho até lá no Paulo, mostrando esse nosso eixo que passa aqui Corbélia, Penha, Ouro Verde onde ele mora, e que vai para o Anaí, né, direto, que é o eixo de trabalho do Paulo. Nas escolas que ele trabalhou, que ele trabalha, embora ele tenha um vínculo ali com Cascavel, que ele já morou em Cascavel também, mas ele reside aqui, trabalha aqui há muito tempo, né, artista aqui de Corbélia mesmo, né. A gente vai tentar mostrar essas paisagens que estruturam a obra do Paulo. Então bora lá, né? Vamos lá? Fechou? Então beleza, vou começar o trabalho. Os equipamentos, isso. Ícaro no céu, sem medo de cair, cinto de papel, seu voo de gibi. Ícaro no céu, não sonha assim não ir. Eu vou ser bem mais eu vou pelo arco-íris. Tá tudo certo? Tudo certo, Alice? Então bora.
Para aí, pelo amor de Deus. Fechou. Ué. Você tem ferramenta ali, tá ali? Pelo amor de Deus, e daí se puder, se puder, sei lá, Jenny, preciso de ajuda, tá? Não, tá eu ali. Dessa vez fui eu. Mas enfim, fechou. Eu falei pra ele, eu vou pegar a câmera e esqueci. Nossa, Paulo é tudo pra mim. É a pessoa que eu pedi a Deus e muito mais do que eu pedi, né? Eu falei pra ele ontem ainda, que ele é o meu anjo. Lembra, amor? Não existe pessoa melhor no mundo que eu conheça, né? Assim, é só ele. É tudo, é tudo. A Cleide é tudo na minha vida também, né? É companheira, ela me apoia em tudo que eu tenho feito desde o início que a gente está junto. São 37, 38 anos juntos. E desde o primeiro momento, quando a gente se conheceu, cada um com o mesmo objetivo, né, de construir uma família, né? E na época a gente estudando também, já trabalhando, e tomamos essa decisão, né? E os filhos vieram, né? Tudo. E a Cleide foi a que deixou a profissão para assumir esse papel de estar ao meu lado, cuidando dos filhos até hoje. Eles adultos e ela está aí. A Cleide é tudo na minha vida. É o meu porto seguro. Deus nos concedeu, né, uma família abençoada, filhos, né? Sim, nos permitiu. E estamos aí. Até quando Deus quer. Até quando Deus permitir. A gente começou a namorar no dia dos namorados. Dia 12, né, de junho de 86. Mandei um recado e fui correspondido. Para sair tinha que ter uma vela junto. É. Um chamado Então, vela, né? Alguém, uma criança, né? Pra... ficava junto. Meu pai era Geraldo, a Iracema,
E meu pai era Sebastião Braz e minha mãe Maria Catarina. 3 anos, né, a gente namorou. 3 anos, namoro e noivado, depois casamento. Isso. Muita fidelidade, né? Exatamente. A gente respeitava muito os pais e, né, tinha aquele carinho, né? Sim. E como eu era filha única, né? Não sou. Eles quiseram entrar os dois, fizeram questão de entrar os dois, né? A mãe que está junto. Nossa. Nós mesmos que fizemos a decoração da igreja, Isso. com a ajuda de um amigo e uma amiga. Na igreja de Ouro Verde, né? E depois tivemos uma recepçãozinha aqui no sítio. Foi ali no barracão, né? Foi ali. Os presentes eram colocados tudo em cima de uma cama, né? Para fazer no a quarto. foto. Aí os presentes, né, que as pessoas traziam, colocava lá, depois a gente tirava uma foto, os noivos junto com tudo. Aqui o bolo. Ah, o bolo. E segundo falavam as pessoas que estava muito bom, e estava mesmo, né? Sim. Fomos para a nossa casa mesmo. Não viajamos, não. Naquele tempo não se programava muito essa questão. Eu tinha feito magistério já em Corbélia, né? Depois eu fui para Cascavel, passei no vestibular, tudo, fiz letras e comecei a trabalhar lá, né, como professora fui trabalhando lá. Aí depois, nesse meio tempo, a gente se casou e aí vieram as crianças também. Aí a gente, não sei se eu era assim muito apegada com as crianças, mas eu tinha assim um certo receio de deixar elas em casa, assim, com alguém. Como a gente morava lá em Cascavel, a gente não tinha parente assim perto para estar, né, junto, acompanhando, talvez, tipo a mãe sair para trabalhar, mas saber que tinha alguém em casa, né, da família. E não, e daí assim, também aquele tempo assim, a gente ainda não tinha essa facilidade, tipo, porque tem uma creche para você levar, você ir buscar, né? Então aquele tempo assim, você tinha que arrumar alguém mesmo para cuidar em casa, né, dos filhos. Tomamos a decisão de eu parar de trabalhar para ficar só com eles, porque daí quando chegou, até então a gente tinha 2, daí veio o Gabriel também, né, aí eu virei dona de casa mesmo, já era, né, mas assim, e mãe, né, 24 horas por dia, cuidando deles. Apesar de todas as dificuldades passadas junto, quando vem os filhos, né, as dificuldades vão surgindo, foram muitas dificuldades também, mas sempre ali de mãos dadas e buscando resolver as situações. Então eu acho que não teria, assim, não faria nada diferente. Em relação às crianças, né, também, sei lá, talvez a gente tenha sido um pouco rígido, sei lá, né, talvez se fosse agora a gente seria, né? Talvez assim a gente não tinha tanto conhecimento, né? Ou a gente foi muito sabedoria, eles, não né? sei, né? A gente foi um pouco rígido, né? Às vezes eu penso isso. Hoje, dia 20 de agosto, primeiro dia que o Gabriel anda de bicicleta sem as rodinhas. Talvez fosse hoje em dia a gente seria, talvez, né, mais de entender melhor, né? Que amor! Talvez não querer assim colocar só a nossa opinião, mas também saber ouvir mais, né? Não que eles não tivessem liberdade, mas naquele momento a gente achava que era sempre o melhor para eles. Sempre o melhor, sempre o melhor para correto, eles, né? Que a gente não pôde fazer de melhor antes, né? A gente pode fazer agora, cada dia, né? Melhorar um pouco mais, uma melhor mãe, sei lá, melhor amiga, melhor, né? Melhor esposa, filha, melhor tudo, né? Procurar melhorar. E hoje eles agradecem da maneira que foi. Tipo assim, eles não reclamam, eles agradecem por ter sido assim. Essa árvore aqui é o tronco da árvore, né? É uma peroba gigantesca que tinha aqui no sítio, mas que por obra do destino o raio matou. Aqui a lavoura de café, né, por inteiro, olhando de uma vista aérea, como era o cafezal antigamente. Linda, né? Era muito bonito ver o trabalho com o café, tanto na lavoura como
o preparo no terreirão, tem todo um processo, né? De colheita, depois de secagem, né? Isso. E passavam dias e dias, né? Cada meia hora você tinha que estar rodando ele, né? Aqui, Mudando de posição. Eu e a Cleide, né? Mexendo nele, rodando ele para ele, né? Pra Secar. rodar o café. Para ele secar, né? Por completo. Aqui já era lá em Cascavel, um período quando a Cleide parou de trabalhar, que daí a gente colocou uma floricultura na garagem de casa, que a gente sempre gostou de flores, né? E daí a Cleide ficava em casa e tinha floricultura. E eu ainda trabalhava, né? Tinha o trabalho do banco, a gente aqui também, a gente fez essa última decoração, mas a gente fazia decoração de casamentos, processo, né, de decoração de casamento. Aqui. Eu já conheci o Paulo, ele já pintava, né, já tinha esse lado artístico dele, né, então eu sabia, né, mas assim, também não foi tão fácil, né, porque a arte, né, às vezes exigia muitas saídas dele. Beijo, papai. Beijo. Talvez uma coisa que incomodava um pouco, talvez era encher a casa de quadros, né? Quadro para tudo que era lá, deve ter quadro até na lavanderia. Isso aí ia pintando, a vontade é de pintar. Mas eu não sei, a Cleide nunca reclamou disso. Sim, a gente... Ela sempre apoiou, sempre ajudou. As crianças acompanhavam, iam lá ver como que tava, né? Uma coisa que faz parte da gente, né? E não tinha como eu parar. Eu já conheci ele assim, então aquilo já era parte dele, ele não começou depois, né? Então fazia parte do viver mesmo, né? Hoje, para você mandar a obra para salão, você manda só a imagem, né? Só a foto, se é aprovado, daí depois você manda o trabalho. Antes não, tinha que mandar 3 trabalhos, escrever os 3 trabalhos, mandar esses trabalhos, tinha despesa. Deu tudo certo, né? Porque também se ele fosse assim, tipo, exigir que eu fosse e eu não tivesse afim, ele não gostava muito assim daquele agito, sabe? E ele continua com a arte dele, né? E podemos dizer assim que não foi leve, né? Não foi assim, porque a gente soube levar, né? A gente soube entender, se compreender, né? Quando me convidaram, né, fizeram convite para vir pintar uma capela, eu não fazia ideia como seria, né? Daí mais ou menos disseram que seria 3 obras, né? Mas eu confesso que foi um desafio, né? Na época, eu tenho que aceitar, eu aceitei na hora, porque acho que seria um desafio, mas que eu precisava enfrentar esse desafio. E apesar da pouca experiência, né, mas eu vi que eu era capaz de produzir aquilo que eles queriam, que o pessoal da capela queria. E de repente pintar uma capela não é uma capela assistindo, né, mas é uma capela. É a minha capela que eu pintei.
Rapaz, olha, se nós pegar uma olhinha aqui, você faz malabares, hein, Paulo? Ó. Opa! Isso! Maravilha, essas são... O meu primeiro contato assim, com a arte, de saber que algo era arte, foi no circo, né? Você chega lá, o mágico, aquela coisa mágica que acontecia ali, e aquilo ficava na memória de uma criança, né? Eu achava aquilo tudo muito fantástico. Quando voltava para casa, eu ia querer estar reproduzindo aquilo, como que aquilo era feito, ia tentar brincar daquilo também um pouco. Me encantava a fachada do circo, a lona do circo, aquelas cores, aqueles ângulos, né? Geralmente tinha aqueles desenhos na frente, com aquelas cores, assim, tipo umas estrelas que ia se formando como se fosse uma bússola, alguma coisa assim, com aquelas pontas. Aquilo me chamava a atenção. E talvez tenha a ver um pouco disso, do que aparece na minha arte também, na minha pintura. Então, agora deixa eu apresentar, porque eu não vou deixar... não queria muita expectativa não, né? Não, vamos lá, pera assim. Agora, o grande espetáculo da terra, o circo na casa do Paulo Braz. Sou eu? Obrigada. Nossa, Vamos arriscar? muita habilidade. Vou pegar esse aqui. Nossa, faz a gente viajar no tempo. Voltar lá, né? Olha. Quem é o Paulo? Acho que uma pessoa adulta, chegou numa fase, né, já da idade já dos 60, né, mas que continua com a memória lá de criança ainda, né, aquelas vivências que teve desde o início, né, desde os 2, 3 anos, quando percebeu a vontade de desenhar, de colorir, com 2 cores de lápis ainda, você já traçar algumas coisas. Devia ter uns 2 ou 3 anos. 2, 3 aninhos, né, eu já desenhava. Eu lembro que uma casa tinha bem ali, morava uma senhora. Eu morava na casa de cá, né, e ela morava nessa outra casa lá. E eu lembro que ela viu, acho que eu desenhando, riscando, e ela pegou e me deu 2 lápis de cor. 2 lápis pequenos assim de cor. E um vermelho e um azul. Foi o meu primeiro lápis de cor que eu ganhei. Eu peguei e fui para casa, peguei um papel e comecei a desenhar. E não sei como, na minha memória, eu desenhei como se fosse 2 prédios. Mas na minha vida nunca tinha visto um prédio, nunca. Ouro Verde tinha uma casa com 2 pisos, talvez tenha sido isso a memória que eu vi, e eu imaginei que pudesse ter uma outra. Então talvez essa questão da geometria já vinha nisso. E os terreirões de café, né, que onde eu nasci era fazenda de café, e eu acho que a arte já veio fazendo parte desde lá. Eu vou pelo arco-íris, voar muito mais livre. Voar, voar, eu vou voar. Nada mais me importa, me abre ou fecha a porta. Pra cima é que eu vou me mudar. Pra baixo é quem não sobe, usar meu ar de snob. Usar eu vou voar, voar. Aqui é que eu não fico, eu sou muito mais rico. Sem grana no ar eu vou habitar. Você pode até dizer coisas erradas sobre mim. Você pode até chamar eu de louco, eu sou assim. Você pode até dizer coisas erradas sobre mim. Você pode até chamar eu de louco, eu sou assim. Não ligo pra suas queixas, dinheiro é só poeira. Sou quem não pode se comprar. Viver de vagabundo, de 3 nuvens lá no fundo. No sol as asas que eu vou queimar. Eu sou assim.
o terreirão aqui era como se fosse as máquinas de café, secador, onde lavava o café. Para nós era um parque de diversão. Tipo, a mãe dava uma fatia de pão lá pra gente, ela tirava do forno, cortava aquela fatia de pão quente lá, e a gente pegava na mão, é pra cá que a gente corria, brincando e continuar brincando. Eram objetos assim, que até era perigoso para criança, mas a gente não tinha malícia, né? Que tudo pra gente era diversão. Era um verdadeiro parque de diversão isso aqui pra gente. Então tudo isso ficava na memória, aquela imaginação da perspectiva, das formas. Aqui ficava uma fornalha gigantesca, né? Uma fornalha onde queimava lenha para o secador. O secador ficava nessa parte aqui. E ele ia até lá. E o Paulo é isso que foi passando por várias fases da sua vida, né? Sempre trazendo comigo a responsabilidade daquilo que a gente aprendeu, né? Que os pais ensinavam, né? O Paulo procurou seguir esse caminho, né? Porque é esse sentimento que eu conseguia colocar para fora, de que eu tinha missões a cumprir e que eu precisava ir seguindo, né? Cada degrau desses, chegar à idade já, digamos que já de idoso, né? E olhar para trás e assim não se arrepender de nada do que fez, respeitando, né, as pessoas. E a arte fazendo parte de tudo isso, né? Junto ali com a vida particular, com a vida pessoal. São 32 anos. Foi o início de 92. Essa obra foi inspirada também, né, numa gravura, mas que me lembrava bastante, né, assim, quando eu estava pintando, me lembrava uma pintura do Dirceu Rosa, né, que tinha na igreja, na Catedral de Corbélia. Então, quando eu estava pintando, eu me inspirava um pouco naquela obra que o Dirceu Rosa pintou. Eu sempre tive o vínculo com a questão religiosa, né, na questão do catolicismo. Foi quando, em momento de oração, né, de profunda oração, pessoas orando umas pelas outras, uma pessoa me disse, né, que ela me via, né, eu falando para várias pessoas. E daí eu pensei, eu não sou de fazer pregação porque eu não tenho coragem de ir lá na frente. Então ela falou, não, mas não é pregando não, é num outro local que você está falando para várias pessoas. Aí no outro dia, isso foi à noite, no outro dia eu vi indo para o trabalho, um outdoor, o último dia lá da inscrição do vestibular lá do curso de arte. Aí eu falei, é isso. Voltei, dei meia volta no contorno, voltei, vi onde era a inscrição no correio, fui fazer o curso de arte e aí foi. Da 6ª série eu já me inspirei numa professora, que eu queria ser professor de arte, nem sabia que tinha formação para isso, mas eu queria ser. E o meu medo é que a professora que dava aula de arte era professora de matemática e de ciência. Ciência era o meu campo também, mas já matemática, aí eu pensava, será que eu vou ter que estudar matemática e ciência para poder dar aula de desenho também? E eu acredito que Deus tem um plano para cada um de nós, basta a gente ficar atento ao que Ele quer. Há 36 anos atrás, né? Todos os dias, né? É o Salmo 90, que eu faço todo dia ele em oração. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor,
Sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus em quem eu confio. É Ele que te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas, sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia. Nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Caiam 1000 homens à tua esquerda e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Porém, verás com teus próprios olhos, contemplarás o castigo dos pecadores. Porque o Senhor é teu refúgio, escolheste por asilo o Altíssimo. Nem o mal te atingirá, nem um flagelo chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele mandou, que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Sobre serpente e víbora andarás, calcarás aos pés o leão e o dragão. Pois que se uniu a mim, eu o livrarei, e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu atenderei. Na tribulação estarei com ele. Hei de livrá-lo, e o cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias, e mostrar-lhe-ei a minha salvação.
arte do Paulo, assim, traz, assim, muita paz, sabe? Eu vejo, assim, não sei se é porque eu conheço, eu convivo com ele, mas tudo que ele pinta, assim, tem um significado, assim, bonito, sabe? Alegre, tanto nas cores como nos traços, né? Ele consegue transmitir, assim, aquela alegria, aquele sentimento de bondade, sabe? É só coisas boas, assim. Então, porque ele pinta, assim, de uma forma que eu acho que é o que ele tem mesmo, né? Ele sente, está sentindo no momento, né? E a gente consegue perceber, assim, no trabalho dele, né? Tanto cores, né, no colorido ali, quanto nos traços, nas figuras que ele coloca, né? Bom, aqui é o meu ateliê, como a gente vê, né, todo meio que revirado, mas é aqui que eu fico. Que quando eu estou pintando, né, quando eu estou preparando alguma coisa, é nesse espaço aqui. A questão da madeira tem a ver com o meu primeiro trabalho, né, mas na verdade desde lá da infância, né, de ver minha mãe serrando madeira, né, tábuas para fazer alguma armário, alguma coisa, utensílio doméstico, né, e a questão de construir carrinhos pra gente, então já tem a ver essa questão da madeira, então eu sempre gostei da madeira. E o meu primeiro trabalho foi trabalhando com madeira, né, então, no início dos anos 90, lá no ano 90 mais ou menos, elas começaram a aparecer nos meus trabalhos de uma maneira assim bem sutil e foram surgindo, mas é essa convivência, né, com a natureza, com a paz, a tranquilidade, né? Porque a gaivota, ela lembra essa paz, essa tranquilidade, né? E a busca também, né? Porque elas estão sempre em busca de algo. Nessa busca, né? Pela a construção, pela a liberdade, muitas vezes você é tolhido também. Você tem os seus cortes, os seus recortes. Nessa busca também, você também precisa de repouso, precisa do descanso, precisa de um pouco de paz, de harmonia, né? Então... Então, quem vê o meu trabalho em algum lugar já sabe de quem é essa obra. Mesmo que seja só um desenho, ele vai saber perceber isso. Mas eu passei por vários processos, né, no início do bem figurativo, paisagens, tudo fizeram parte. Depois veio um período de impressionismo, né? A inspiração nas obras de Van Gogh, tinha um artista mineiro também que influenciou muito nessa questão do impressionismo, que foi o Carlos Bracher, né? E também os artistas paranaenses, né? Teodoro Debona, Miguel Bacum. Eu procurava assim sempre estar em contato com a obra desses artistas. E que é uma luta. A tua obra não vai ser reconhecida da noite para o dia, e sim com aquilo que você vai produzindo e vai aparecendo e você vai mostrando, e quanto mais você vai mostrando, as pessoas vão conhecendo o teu trabalho, e que é fácil não é. Então, mas que você precisa acreditar naquilo que você faz, acreditar no teu trabalho, acreditar na tua essência. Você tem que gostar daquilo que você produz. Aqui a obra Brumadinho, né? Que é uma obra, na verdade, ela é em duas partes. Quando a gente pensa em pintura, a gente pensa basicamente em dois conceitos. O conceito da cor e o conceito da forma. E a cor e a forma são dois elementos essenciais para mergulhar nas possibilidades visuais que o trabalho de Paulo Brás nos oferece. Quando pensamos em cor, temos a presença de tons às vezes mais quentes, às vezes mais frios, mas sempre há uma preocupação de criar uma paleta que dialogue com a temática escolhida. E qual que é a temática escolhida? A exploração do espaço.
Nós temos obras, por exemplo, como Brumadinho, onde os ocres se relacionam de uma maneira bastante consistente com os azuis, que de certa maneira remetem ao céu. A terra e o céu dialogam, então, de modo a criar uma ideia, um princípio de um diálogo entre dois elementos tão importantes para a existência humana e que na tragédia de Brumadinho resultaram em morte, em dor, em sofrimento. Mas nós temos também outros trabalhos em que a paleta já vai para os verdes, por exemplo, onde outras cores entram nesse universo, os amarelos e mesmo alguns magentas, alguns vermelhos mais quentes. Existe, por exemplo, sempre uma preocupação em como distribuir essas imagens no espaço que funcionam como se fossem vigas de um edifício imaginário, um edifício que flutua, um edifício que talvez possa ser visto como uma metáfora da própria consciência. Porque a arte se dá justamente nessa fresta, nesse buraco, nessa possibilidade entre aquilo que o artista deseja fazer e aquilo que ele de fato consegue fazer. E é nesse interstício que a criação visual se realiza. Naquela casinha humilde, ainda sou morador. 20 anos se passaram, como passa um beija-flor. Ainda fico na janela e agradeço ao Criador. Oh, menininho de barro, hoje é grande doutor. Eu vou ser bem mais eu vou pelo arco-íris.
E sem medo, dessa vez eu vou voar. Dessa vez eu vou voar. Parou.